Nem anjo, nem demônio. O caminho esquecido para a plenitude da alma. O vazio espiritual criado pela busca de pureza. Feche os olhos por um instante e imagine um campo de flores onde nada é permitido murchar. Tudo deve estar em perfeita simetria, sem imperfeições, sem variações. Parece belo, até que se torna sufocante. Essa é a armadilha da obsessão pela luz, que empurra a alma para uma jaula dourada onde a sombra não pode respirar. E quando a sombra não respira, o ser adoece em silêncio. Talvez você tenha sentido isso. Quanto mais tenta ser bom, mais distante se sente de si mesmo. A busca por pureza espiritual muitas vezes nasce de uma ferida, a crença de que há algo errado em sentir raiva, ciúmes, cansaço ou dúvida. Mas a alma não é feita só de luz. Ela é feita de contraste, de caos fértil, de emoções que se chocam para abrir espaço ao verdadeiro eu. Reprimir isso é amputar partes vivas do ser. Bruce Lipton nos lembra que o ambiente molda a biologia, e isso vale para o ambiente interno também. Quando condenamos emoções negativas, estamos enviando sinais de rejeição às células, e elas respondem com desequilíbrios, com bloqueios energéticos que enfraquecem o campo vibracional. A paz verdadeira não nasce da negação, mas da integração, do acolhimento do que pulsa, mesmo quando parece fora do tom. Essa obsessão pela espiritualidade limpa, ordenada, quase clínica, pode se tornar um veneno disfarçado de cura, porque ela ignora o princípio da individuação, como descreveu Carl Jung. O caminho da alma passa, necessariamente, pela travessia da sombra. Não se trata de ser bom ou mal, luz ou escuridão, mas de ser inteiro. Quando fugimos da parte instintiva, fugimos também da potência criadora que ela carrega. E se aquilo que você tenta purificar for exatamente o que precisa ser olhado com compaixão? E se sua raiva, seu desejo, seu medo forem apenas mensageiros de algo que foi ignorado por tempo demais? A alma não se revela apenas no silêncio da meditação, mas também no grito contido, na lágrima abafada, na confissão que nunca foi feita. Ser pleno é permitir-se ser imperfeito, com amor. Cuidado com a espiritualidade que adestra e não liberta. Em muitos caminhos espirituais, há práticas que parecem sábias, mas que domesticam. A meditação que obriga o silêncio, a doutrina que impõe culpa pela emoção, a oração que só aceita pedidos elevados. Aos poucos, a alma deixa de se mover com liberdade e passa a obedecer padrões de aceitação espiritual. E assim, confundimos evolução com adestramento emocional. Quantas vezes você já se policiou por sentir algo errado? O desejo de explodir, de chorar alto, de dizer não, e imediatamente veio o pensamento: isso não é espiritual? Mas quem determinou essa regra? Joe Dispenza ensina que a emoção é a chave da manifestação. Calar o que sentimos é calar o poder criativo do campo quântico. Espiritualidade sem emoção é como um corpo sem sangue. Essa visão reducionista transforma o ego em inimigo, como se fosse algo a ser destruído. Mas o ego não é um vilão, ele é como um cavalo selvagem. Se for reprimido, enlouquece. Se for guiado com consciência, leva a alma a lugares profundos. Neville Goddard falava sobre a imaginação como ponte entre o invisível e o visível. E o ego é parte desse processo criativo, não um obstáculo a ser vencido. A dor também não é um erro espiritual. Ela é um alarme vibracional. Quando a evitamos, ela grita mais alto. Quando a escutamos, ela se transforma. A verdadeira espiritualidade não nega a dor, mas caminha com ela, aprende com ela e a honra como parte do processo. Espiritualidade que censura a dor está apenas maquiando a sombra, e isso, mais cedo ou tarde, implode. E se você começar a ver sua irritação, seu cansaço, seu impulso mais primitivo como professores internos? E se parar de se punir por ser humano for o início de uma libertação real? A alma não veio para ser treinada como um cão de exposição. Ela veio para dançar, cair, errar, se levantar e amar, inteira, crua, viva. Erro invisível, quando a alma tenta ser perfeita demais para ser plena.
Existe uma imagem que aprisiona: o anjo espiritualizado, sempre calmo, sereno, bondoso, incapaz de se contradizer. Muitas pessoas, sem perceber, vestem essa fantasia por anos. Mas esse personagem, por mais admirado que pareça, é uma prisão energética, porque a espontaneidade morre em nome da aceitação alheia, e a alma, sufocada, começa a se retrair em silêncio. Esse tipo de repressão é traiçoeiro. Ela vem disfarçada de autocontrole, mas é sabotagem emocional. Greg Braden fala sobre a coerência entre coração e cérebro. Mas como manter essa coerência se o coração está sendo censurado o tempo todo? A alma sabe quando está sendo traída em nome de uma imagem idealizada. E isso cria uma fissura vibracional. O corpo sente uma coisa, mas a mente exige outra. E quando mente e corpo não estão alinhados, o universo sente essa dissonância. O campo quântico responde não ao que dizemos, mas ao que vibramos. Fingir luz não atrai luz, atrai vazio. Fingir amor não cura, apenas posterga a dor. O universo responde à verdade interna. E a verdade às vezes é bagunçada, intensa, desafiadora, mas é sagrada. A tentativa de ser espiritualmente perfeita é um erro invisível, porque parece nobre, mas é autodestrutivo. É como regar uma planta com água cristalina, mas sem nutrientes. Ela parece crescer, mas não floresce. A alma, para florescer, precisa de enraizamento real, e isso inclui falhas, quedas, desconfortos. Tudo o que é vivo é imperfeito, inclusive o sagrado. E se sua alma estiver pedindo não por mais luz, mas por mais verdade? E se a sua liberdade estiver no grito que você nunca deu, na escolha que você adiou, no desejo que você condenou? Talvez a plenitude não venha da pureza, mas da coragem de ser inteiro. O fator silencioso que sabota a cura: vergonha de ser humano. Há uma dor que quase ninguém fala, a vergonha de simplesmente existir com imperfeições. É uma sensação sutil, mas devastadora, o sentimento de que há algo errado em ser quem se é. Quando essa vergonha se infiltra no caminho espiritual, ela paralisa o fluxo da vida. E assim, buscamos cura não por amor, mas por rejeição. Tentamos mudar não para florescer, mas para sermos aceitáveis. A vergonha existencial é um trauma invisível, muitas vezes herdado. Talvez você tenha crescido ouvindo que sentir demais era fraqueza, ou que ser sensível era perigoso. E mesmo após anos de espiritualidade, essa crença pode continuar no subconsciente, moldando decisões, sabotando vínculos, distorcendo a autoimagem. A alma não consegue descansar onde há vergonha, porque vergonha é exílio interno. Bruce Lipton nos mostra que crenças inconscientes dirigem mais de 90% da nossa biologia. Se no fundo você acredita que não é digno como é, seu corpo responderá com contrações sutis, tensões crônicas, bloqueios energéticos. A vergonha espiritual cria um estado de defesa constante. O corpo entra em modo de sobrevivência. E nesse estado, a cura não flui. A transformação exige permissão para ser humano. Essa vergonha de ser humano muitas vezes se conecta a mitos ancestrais. Um deles é o de Lúcifer, não como figura religiosa, mas como símbolo arquetípico da queda. Carregamos em algum nível o medo de cair, de errar, de sair da luz. E isso nos faz viver em contenção permanente, como se o mínimo deslize nos condenasse. Mas cair faz parte do processo. É no chão que as sementes germinam. E se o que você chama de falha for apenas parte do seu ciclo de renascimento? E se aceitar sua humanidade for a ponte para finalmente experimentar a leveza que você tanto buscou? A vergonha não é sua verdade, é um véu que pode ser retirado com coragem, gentileza e consciência. Você não precisa se purificar para ser digno, precisa apenas se permitir existir inteiro. Uma técnica de 3 etapas para reintegrar sua sombra sem se perder nela. Integrar a sombra não é mergulhar na dor sem direção.
É trilhar um caminho com lucidez e presença. A primeira etapa é identificar as partes renegadas, aqueles sentimentos que você esconde até de si mesmo. A inveja que nega, a raiva que racionaliza, o desejo que silencia. Observe sem julgamento. Dê nome, cor e forma ao que vive nas entrelinhas da sua consciência. A segunda etapa é resgatar memórias congeladas. Situações onde você se sentiu rejeitado, humilhado, invisível. Essas experiências formam camadas de proteção ao redor do instinto. Quando acessadas com compaixão, elas se transformam. Você não precisa reviver o trauma, mas pode tocá-lo com gentileza, acolhendo a versão sua que ainda espera ser vista, compreendida, amada. A terceira etapa é dar voz ao instinto negado. Não para se deixar dominar por ele, mas para escutá-lo como parte legítima do seu ser. Sente vontade de gritar? Escreva um grito. Tem desejo de sumir? Diga isso para si mesmo com honestidade. A sombra só deixa de nos possuir quando é reconhecida. O corpo guarda essa sabedoria. Quando escutado com atenção, ele revela a cura. Uma prática poderosa é o Diário da Sombra. Durante 7 dias, anote tudo o que você sente, especialmente aquilo que julga feio, errado, vergonhoso. Não edite, não suavize. Depois, leia como se estivesse escutando uma criança. Esse exercício restaura a integridade vibracional. Porque onde há escuta, há cura. E onde há cura, a alma começa a respirar com mais liberdade. E se aquilo que você sempre escondeu fosse, na verdade, sua chave de libertação? E se o monstro que você teme for apenas um guardião da sua verdade mais profunda? A sombra não é o fim do caminho, é o portal para a inteireza. Integrar não é se perder, é finalmente se encontrar. Por que a alma só floresce quando enraiza no real? A espiritualidade que não toca a carne, que não se permite sujar as mãos na realidade, é uma fuga refinada. Ela pode parecer elevada, mas é estéril. A alma precisa de chão, de presença encarnada, de corpo habitado. Não se trata de escolher entre céu ou terra, mas de unir os dois com consciência. Porque a plenitude não está no alto, mas na profundidade do aqui e agora. A força vibracional não se sustenta apenas com afirmações ou visualizações. Ela se sustenta quando há enraizamento. Como diz Gregg Braden, coerência é mais que pensamento positivo. É alinhamento entre emoção, corpo e intenção. O corpo é o altar da alma, e se ele está cansado, negado ou ignorado, nenhuma prática se sustenta por muito tempo. A alma quer presença real, não performance espiritual. Plenitude não é ausência de dor, é presença no meio do fogo. É saber que o desconforto não é sinal de fracasso, mas parte do processo de transmutação. Joe Dispenza ensina que o novo só emerge quando o velho é confrontado com amor. E isso exige coragem para permanecer, mesmo quando tudo em nós quer fugir. É nesse ponto que o milagre começa, quando não fugimos mais da nossa humanidade. Enraizar-se no real é permitir-se chorar sem culpa, amar sem garantias, errar sem vergonha. É aceitar que a vida pulsa em ondas e que tudo o que se tenta controlar em excesso apodrece. O excesso de controle é medo disfarçado. A entrega é o campo fértil onde a alma se expande. Quanto mais nos permitimos viver, mais o espírito floresce em nós. E se a espiritualidade mais profunda for aquela que acontece enquanto você lava a louça, escuta uma criança chorar ou lida com suas sombras em silêncio? E se Deus habitar também os lugares comuns, os momentos imperfeitos, os dias em que você se sente perdido? A alma floresce onde há verdade, e a verdade mora no real. A metáfora da ponte. Entre o instinto e o espírito mora o ser real. Você não veio à Terra para ser apenas luz, veio para ser ponte. Uma ponte viva entre o céu e a carne, entre o invisível e o palpável, entre o mistério e o instinto. Sua alma não quer pairar eternamente no alto, ela quer dançar no chão,
tocar o concreto, abraçar o que é real. Entre a pureza idealizada e a sombra temida, existe um espaço sagrado, o centro vivo onde mora o ser autêntico. Imagine uma árvore. Suas raízes mergulham fundo na terra escura, enquanto seus galhos tocam o céu. Quanto mais profundas as raízes, mais alto ela pode crescer. Assim também é a alma. Não se trata de negar a sombra para alcançar a luz, mas de integrar o todo para florescer com verdade. A luz que não conhece a sombra é frágil. O espírito que rejeita o corpo perde força. Tom Campbell propõe que a consciência é o campo criador de toda a realidade. E essa consciência se expande à medida que aceitamos integrar opostos. O instinto não é um erro, é parte do projeto divino. Ele guarda uma inteligência ancestral, uma energia que, quando reconhecida, se transforma em sabedoria encarnada. O espírito não veio negar o corpo, veio iluminá-lo com presença. Ser ponte é viver o paradoxo com dignidade. É sentir raiva e escolher o amor. É acolher o medo sem se paralisar. É saber que a contradição não é falha, é fertilidade espiritual. Quando você se permite ser contraditório, algo novo nasce. A ponte entre instinto e espírito é construída com escolhas conscientes, uma de cada vez, dia após dia, com humildade. E se você não precisasse mais lutar entre ser luz ou sombra? E se pudesse simplesmente ser inteiro? A ponte que você procura fora talvez seja a que só pode ser construída dentro. Entre o impulso e a contemplação, entre o sim e o não, mora a sua alma. Viva como ponte, firme, flexível, verdadeira. 8. História real. O dia em que ela se libertou da máscara de boazinha e encontrou a plenitude. Ela se chamava Clara. Por anos, foi exemplo de serenidade, gentileza e calma. Meditava todos os dias, fazia retiros, lia livros de mestres iluminados. Mas por dentro sentia-se sufocada. Era como se tivesse enterrado a si mesma sob uma máscara de bondade eterna. Não gritava, não chorava, não dizia não. Até que um dia algo quebrou por dentro e começou finalmente a libertação. Naquele dia, Clara sentiu raiva e não fugiu dela. Gritou no travesseiro, com o corpo todo tremendo. Pela primeira vez sentiu que estava viva. Depois chorou por horas, não de tristeza, mas de alívio. Era como se estivesse devolvendo à alma tudo o que havia sido negado por tanto tempo. No terceiro dia, dançou sozinha, no escuro, sem medo de parecer louca. E ali encontrou uma alegria esquecida. Clara entendeu que não precisava mais ser boa, precisava ser verdadeira. Percebeu que sua luz não era aquela que agradava, mas a que brilhava quando ela se permitia ser inteira. Começou a escrever um diário da sombra, a ouvir o corpo, a dizer sim ao que antes evitava. Sua espiritualidade se tornou encarnada. Já não meditava para fugir, meditava para sentir, e isso mudou tudo. Ela não se tornou perfeita, ainda errava, ainda se frustrava. Mas agora sua alma tinha espaço para respirar. O campo vibracional mudou, e com ele sua vida também. Os relacionamentos se tornaram mais honestos, sua saúde melhorou, sua intuição se ampliou. Clara não era mais um anjo espiritualizado, era uma mulher viva, com alma em carne, com luz e raiz. E isso era sua plenitude. E se, como Clara, você também estivesse a um passo de se libertar da máscara que veste há anos? E se bastasse uma escolha, a de se permitir ser humano, inteiro, imperfeito, para começar uma nova vida? Talvez o caminho da sua alma não seja subir, mas voltar ao centro. E ali, enfim, florescer. Conclusão final. Você não está quebrado, está em transformação. A dor que você sente não é castigo, é portal. Entre o instinto e o espírito mora o seu verdadeiro eu. E não há mais tempo para espiritualidades que te afastem da sua verdade. Chegou a hora de ser ponte, de amar a sombra, de viver a luz sem negar o chão. Porque é no meio do fogo que a alma nasce inteira. E se tudo o que você rejeitou até hoje fosse, na verdade, parte do seu plano de cura?
A resposta talvez esteja onde você menos procurou.